Oi, meus amores, vamos lá estudar. Pega aí teu livro de português e vamos aí abrir aí na página 98, falar um pouquinho sobre polissemia. Estão lembrados? Caminhos da língua. Na última aula a gente viu um pouquinho sobre os textos de um diário, não foi trabalho infantil, mas hoje a gente vai falar sobre polissemia. Quem nunca ouviu falar, vamos ver hoje um pouquinho sobre isso, o que é polissemia. Então, a página a seguir, ela faz parte de um livro chamado Diário da Julieta, de uma personagem criada pelo cartunista Ziraldo, né? Ziraldo é bem conhecido, foi ele que fez o Menino Maluquinho. Leia o que ela escreveu em seu diário no último dia do ano e em seguida responda as questões, né? Então a gente vai ver o diário de Julieta e o que ela escreveu. Vamos ler comigo? Tem aqui o diário dela, tá? Aí a gente vai lá dar uma olhadinha. A gente tá trabalhando com esse gênero textual diário. Então, 31 de dezembro, diário meu. Hoje faz um ano que escrevo todo dia, quase em suas páginas. Você foi um ótimo amigo. Ouve tudo que eu digo e ainda por cima me dá conselhos. Tudo bem, não dá conselhos, mas faz eu pensar e me dá ideias. Assim mesmo, você é 10, mas não é infinito. As páginas acabaram e vou começar a escrever um novo diário. Amanhã eu comprei até uma canetinha colorida, linda, e uma cartela de adesivos, fofíssimos. Não se preocupe, eu nunca vou esquecer de você. Você não vai morar no baú, vai morar no meu coração. Muito lindinho, né? Bem legal, o carinho das meninas aí que gostam de fazer diário, também os meninos também, né? Aí ela desenhou aí, linda, ela botou em rosa, né? Fez o coraçãozinho, desenho do diário. E aí a gente vai ver o que é isso, essa polissemia, né? As textos aí sobre diário. Aí você vai responder na página 99 qual é a expressão que Julieta usa para se dirigir ao diário, né? Então ela chamou só diário, tia? Não, ela chamou meu diário. Então, há quanto tempo Julieta escreveu nesse diário? Se é o último dia do ano, ela escreveu inteiro, né, gente? Nesse tempo, ela escreveu no diário todos os dias, justifique sua resposta. Tá lá no texto, ela dizendo que não foi todos, foi quase, né? Então, não vou dar a resposta para vocês. Julieta, ela gosta de escrever no diário como é possível descobrir isso, né? A gente lê o texto, viu que ela escrevia quase todos os dias, né? Então, responde aí. Tem também no segundo, reler esse trecho do diário. Então, vamos reler aqui. Você foi um ótimo amigo. Ouve tudo o que eu digo e ainda por cima me dá conselhos. Tudo bem, não dá conselhos, mas me faz eu pensar que me dá ideias assim mesmo, né? Então, assim, ela, né, a partir do momento que a gente começa a escrever, dá a ideia que a gente tá desabafando e é como se estivesse respondendo. Então, ela usou o verbo aí, ela usou o dá, tá em negrito. Aí ela botou aí, ainda por cima me dá conselho, depois ela disse, mas faz eu pensar em me dar. Então, a expressão dar conselhos foi usada por Julieta para dizer que o diário opina sobre alguns assuntos, mas a menina se corrige depois, porque ela faz isso. Por que ela faz isso? Porque, na verdade, ela sabe que o diário não fala, não é uma pessoa, né? Então, você vai dar uma resposta aí, né? O objetivo do diário é escrever o que aconteceu. Então, na letra B, a menina afirma que o diário dá ideias. Essa expressão indica que o diário a inspira a ter novas ideias, porque o diário confunde as ideias delas. Então, a ideia é que o diário dá ideias ou confunde? Eu acho que é que dá ideia, né? Então foi bem legal, deu para entender aí bem direitinho, né, gente? Então vamos lá continuar. Na sequência a gente vê a letra C, na página 100. Continua aí, tá? Página 100, aí tem aí.
Ligue as frases da primeira coluna dos verbos em que tem sentido semelhante ao verbo dar. Então, a semelhança do verbo dar. Então, a gente tem que ter ideia que se conjugar é necessário, certo? Para substituir o verbo dar nas frases, pelos verbos em seguida da outra coluna. Será necessário fazer modificações para poder você entrar em concordância com o verbo. Então, tem aí, todos os itens escolhidos dão R$100. Aí depois tem embaixo, dei um livro para o meu pai, dê-me 10 pãezinhos, por favor. O professor deu 1 hora para fazermos a prova. Deu na televisão que fará sol no fim de semana. E do outro lado tem as pessoas que eu estou falando. Aí tem vendedor, conceder, custar, noticiar e presentear. Vamos ver aí, se você vai falar com o vendedor, aí você vai, dê-me 10 pãezinhos, por favor. Então, o verbo dar é um verbo irregular, então você vai ter que conjugar ele de maneira diferente. A gente vai chegar lá nos verbos, mas só em falar você vai poder perceber que você não vai poder dizer dá aí 10 pães. Você não pode fazer dê-me 10 pães. Se você for falar com alguém, você vai dizer assim: professor, deu 1 hora para fazermos a prova. Então, esse dar aí é uma questão de conceder 1 hora, não é uma questão de notícia. Se for notícia, deu na televisão, é notícia que fará sol no final de semana. Então, isso aí é notícia, não é conceder. Conceder é quando você dá um espaço de tempo, né? Então, outra coisa aí, todos os itens escolhidos dão R$100. Então, todos os itens dão R$100. Tá dando ideia de custo, de dinheiro. Se eu falo, dei um livro para o meu pai, eu estou falando sobre o quê? Presentear. Então, vamos sempre fazer essa conexão aí. Deu para entender direitinho, né? Muito deu, dei, dão, né? O verbo a gente tem que saber para que ele serve. E a gente tem que ver essa noção semântica na frase, tá, gente? Então, se eu estou falando de dão R$100, então estou falando sobre custo, dinheiro, certo? Dei um livro, então eu estou falando em relação a presentear. Dê-me, né, 10 pãezinhos, dei-me 10 pãezinhos, eu estou falando com alguém, né? Estou pedindo algo a alguém. Então, deu para entender essa ideia. Então, o sentido, como tá aí de verdinho, que é a parte mais importante que eu falei, que a gente ia falar sobre polissemia, tá aí, polissemia. Então, polissemia é o sentido de uma palavra que ele pode variar dependendo do texto, tá? Então, essa palavra dei, dão, dei-me, ela vai variar dependendo do texto. Por isso que eu digo, é uma questão semântica, é uma questão de pensar como ela se coloca. O dei, ele nem sempre vai ser dar no sentido de presentear, mas às vezes ele vai mudar, certo? Então, o sentido de uma palavra ela pode variar dependendo do contexto comunicativo em que ela é usada. Os vários sentidos de uma palavra ou expressão, ela pode ter de acordo com o contexto que eles recebem. Então, de acordo com o contexto. Então, esse nome que ela recebe é chamado polissemia. Quando ela muda de acordo com o contexto, né, de acordo com o sentido, ela é chamada de polissemia. Ela permite que a mesma palavra ela seja usada para várias situações. Então, esse dar aí, ele está sendo usado para várias situações. Está sendo usado para situação de dar uma notícia, uma situação de conceder algo, conceder um tempo, conceder algo ou não, custar, né, algo. Então, dependendo do sentido. Então, quando uma palavra só, ela pode vir com vários sentidos, dependendo da frase, se chama polissemia, ok?
Então, no terceiro, aí você vai ligar, né, o sentido de cada um. O meu já está ligadinho aí, vocês vão ligar. Dá uma lida de novo o que é polissemia e vamos ver aí na página 100, que a gente vai terminar aqui, dar uma paradinha na página 101. Marque à direita o significado correto para as palavras de expressão em destaque nas frases. Ouve tudo o que eu digo e ainda por cima me dá conselhos. Ouve tudo o que eu digo e ainda por cima me dá conselhos. Que sentido era essa frase? De um jeito superior ou mais ainda, né? Porque a pessoa está ouvindo tudo o que eu digo, então não está superior, né, gente? Mais ainda me dá conselho, né? Por cima me dá conselho, então eu já estou respondendo a ideia de mais ainda. Então, no outro, comprei uma cartela de adesivo fofíssimos. Fofíssimos é muito macio, que é bem fofinho, ou no sentido da frase que comprou a cartela, é muito lindos, tá? Então é o sentido da frase, tá? Então é o sentido de que eu acho que a cartela não era fofa, a cartela era na verdade não era macia, né? Ela era bonita, por isso que se usa essa expressão. Você é nota 10, mas não é infinito. Dá-se nota 10, dá em relação que é nota 10 mesmo, o diário, ele é um 10º na posição, ou ele é maravilhoso. Às vezes, poxa, fulano, tu é nota 10. Ele não é um jogador, ele não tem número 10, mas é uma pessoa legal. Então, já estou respondendo aí. E para finalizar, a gente vem para o quarto e o quinto quesito. Leia o texto a seguir e explica a diferença. Sim, não esquece de marcar o X, tá? Onde preste atenção ao sentido da frase, de cada palavra. A questão aí não é só regra, não, gramatical não, tá? É sentido quando ela se coloca dentro de uma frase. Então, lê o trecho a seguir e explica a diferença do sentido do verbo morar tem em cada expressão destacada. Olha aí. De novo a questão de sentido, tá bom? Não se preocupe, eu nunca vou esquecer de você. Você não vai morar no baú, você vai morar no meu coração. Então, a pessoa pode guardar algo no baú, então tá dando um sentido de morar lá dentro. Mas ninguém pode pegar um diário e abrir o coração humano e botar ele para morar. Não tem condições. É um sentido semântico da palavra, é um sentido carinhoso que se deu para dizer que não vai esquecer dele, ok? É uma questão mais afetuosa, né? De lembrança. E no quinto, aí você vai bolar a tua resposta aí, não precisa ser como eu tô falando, e vai responder coerentemente e ver aí só pra gente corrigir. Releia a seguir um trecho do livro O Meu Amigo Pintor. Estão lembrados, né? Meu amigo pintor, que um amigo dele morreu e tal. Em seguida, leia a definição da palavra óleo, encontrada no dicionário. Depois, faça o que se pede. Olha só. Ele disse, um dia o meu amigo pintor me disse que eu era um garoto com alma de artista, estão lembrados? E me deu um álbum com uns trabalhos que ele tinha feito em aquarela, em tinta, óleo, pastel. A primeiro texto foi esse, em tinta, óleo, pastel. Deu lá um quadro a ele. Aí tá dizendo aí, ó, no dicionário, ele pegou um destaque do dicionário, óleo. Aí o primeiro, líquido gorduroso viscoso. Tá falando do óleo de cozinha. Depois ele disse que não se dissolve na água e que é usado na alimentação, tá vendo? Em processo industrial. Aí depois ele faz óleo de soja. No 2 ele diz óleo, tinta que se obtém dissolvendo substâncias corantes com óleos de origem animal e vegetal. E no 3 ele diz, tá falando sobre o óleo também, que é em pintura, técnica artística realizada com essa tinta. Então, ele está falando de 3 tipos de óleo, que o óleo não é um só. Então, copie do dicionário o sentido que a palavra óleo tem nesse trecho. A palavra óleo desse texto está falando sobre óleo de soja, está falando sobre óleo de cozinha, ou ele está falando sobre óleo, que é uma técnica artística realizada na pintura, tá? Eu acho que há 3. Então, você vai lá e escreve. Na letra B, ele diz assim, o termo pastel destacado no trecho indica
um item da culinária, aquele pastel que a gente come, ou ele está falando de uma técnica de pintura. Acho que é sobre a técnica de pintura. Se ele está falando que ele deu um quadro para ele, né, de pintura a óleo, pastel, então. E na letra C, aí você vai marcar o X no correto. Forme uma frase com a palavra óleo e uma frase com a palavra pastel, dando a elas um sentido diferente do uso do texto. Então, o uso do texto está falando sobre quadro e técnica de pintura. Você vai falar sobre o óleo, então pode dar o sentido do óleo de cozinha, né, gordura, e vai dar o sentido do pastel, pastel culinário, de comida, tá? Então, vai fazer duas frasezinhas aí, ou uma só, envolvendo os dois, tá bom? Eu ia passar um novo assunto hoje, mas a gente vai dar uma paradinha por aqui, porque aí vai ser um novo texto falando sobre outro gênero textual bem interessante que vocês gostam muito da internet, chamado blog, tá? Marcas da oralidade no blog. Então, vamos dar uma paradinha, certo? E a gente vai ficar para responder a página, começando na página 98, a 99, 100 e a página 101. E paramos por aqui, falando ainda sobre diário. Foi bem legal essa aula, falando sobre polissemia, os sentidos diferentes de uma mesma palavra, né? Muito bom. Espero que tenham gostado. Beijinho pra vocês. Esperando a atividade para correção, certo? Fiquem com Deus.